Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Adriele e o tema da nossa aula de hoje é a formação da Europa após a Segunda Guerra Mundial e a reestruturação da economia após os anos 1980, tá? A gente vai compreender aí como foi que a formação da Europa, né, as modificações que ocorreram e como foi que ela se reestruturou. Vamos lá, acompanha aí. A Segunda Guerra Mundial deixou grandes marcas em todo o continente europeu. Em 1945, com o fim da guerra, a Europa sofreu mudanças não só em suas fronteiras, mas também em aspectos sociais, políticos e econômicos, fazendo com que houvesse uma reorganização do seu espaço até a forma atual. As alterações mais significativas ocorreram nos países da Europa Central e do leste europeu, onde a participação do exército alemão foi mais intensa, levando à perca de territórios de diversos estados europeus. Aqui a gente tem, né, coloquei para vocês um mapa aí, tá, da Europa em 1914. Observem bem, né, as modificações que vão ocorrer depois da guerra. Nesse mapa aqui, vocês podem observar que ele é antes da Primeira Guerra Mundial, né? Então, a gente já vê que ele tinha uma configuração, né, que é diferente da configuração atual. Consolidação e fragmentação do território europeu. Durante os séculos XVIII e XIX, o continente europeu apresentava uma configuração que é diferente da atual, como vocês viram ali no mapa, né, no slide anterior. Foi nesse período que a Alemanha e a Itália se unificaram e se consolidaram como países. Até o fim da Primeira Guerra, haviam 3 impérios estabelecidos: o Austro-Húngaro, o Império Otomano e o Império Russo. Vou voltar aqui novamente no mapa, tá, para vocês poderem observar. Olhem ali, ó, a área ali, amarelo mais escuro, vocês podem estar vendo que ali era o Império Russo, né? Ali em amarelozinho mais claro, vocês vão ver o Império Otomano, tá? E também tem o Império Austro-Húngaro, ali em amarelo, bem pertinho do Império Russo. Conseguiram observar? Então, vamos prosseguir. Aqui a gente tem já o mapa, né, da Europa em 1949. Isso significa o quê? Que foi depois da Segunda Guerra Mundial, né? Se vocês forem observar, esses 3 impérios que existiam anteriormente, eles já não aparecem mais nessa nova configuração, tá? Vocês podem observar que o espaço, né, ele foi modificado. A gente vai conhecer um pouco aí alguns aspectos, né, desses 3 impérios, né, do Austro-Húngaro, do russo e também do Império Otomano. O Austro-Húngaro, né, ele formou-se no século XIX e manteve até início do século XX. Ele abarcava ali, né, abrangia os reinos da Áustria e da Hungria, além de outros territórios europeus, como a Alemanha, Itália, República Tcheca, Eslováquia, Eslovênia, a Ucrânia, a Sérvia, a Croácia, Bósnia e Romênia. Esse Império Austro-Húngaro, ele esteve diretamente envolvido nos conflitos na Primeira Guerra Mundial, pois o assassinato do seu arquiduque, Franz Ferdinand, foi o estopim desse conflito armado, do qual o Império Austro-Húngaro saiu derrotado. Então, foi o assassinato, né, do arquiduque, o Franz Ferdinand, né, que levou aí, né, o estopim significa que foi o motivo, né, desse conflito armado que levou à guerra e no qual o Império Austro-Húngaro, né, saiu derrotado. Aqui a gente tem um mapa, né, desse império para vocês observarem aí a proporção e o tamanho dele, os países ali que faziam parte do Império Austro-Húngaro, né? E esse império ele perdeu diversos territórios, né? E por isso que ele foi dissolvido. Restaram aí, né, dele 2 principais países, né, independentes, que foi a Áustria e a Hungria.
Agora, o Império Otomano. O surgimento ocorre no início do século XI, a partir do momento em que tribos formadas por turcos nômades passam a se fixar na Anatólia, que era uma região que hoje, corresponde ao território da Turquia. O apogeu está na tomada de Constantinopla em 1453. Esse nome otomano, ele deriva do guerreiro Otman I, que viveu aí de 1258 a 1324, responsável pelo processo de consolidação do Império Otomano a partir do século XIII. Aí a gente tem a imagem, para vocês poderem observar aí a proporção também desse Império Otomano, a região ali que ele fazia parte, os territórios que pertenciam a ele, E a gente tem ali na legenda territórios que foram se perdendo ao longo do tempo. O Império Otomano, ele começou a perder poder no fim do século XVI, quando em 1683 o exército tentou sem sucesso tomar a cidade de Viena, na Áustria. A batalha deu início a um século de guerras com os países europeus e o Império Otomano perdeu parte de seu território. A queda, em definitivo, deu-se na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, quando os otomanos aliaram-se à Alemanha e foram derrotados. Somente em 1923 surge a Turquia, formada por um grupo remanescente de turcos. Então a gente vê aí que durante após a Primeira Guerra Mundial, esse império ele se dissolveu, ele não conseguiu permanecer devido às catástrofes, os resultados aí da Primeira Guerra. Ele se aliou à Alemanha, e também foi derrotado. E o que restou, desse Império Otomano foi aí formado por um grupo, de turcos. E por isso que surgiu aí a Turquia. Agora, o Império Russo, Ele formou-se no século XVIII e se estendeu aí pelos continentes europeu, asiático e também americano. Tiveram maior influência em áreas da Ásia Central e do extremo leste europeu, como países da Europa eslava, a Lituânia, Letônia, Bielorrússia, Polônia, Moldávia e Ucrânia, além também aí da Finlândia. A queda do Império Russo ocorreu em 1917, quando César foi deposto e foi instituído no país o sistema socialista, dando origem à União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Então a gente vê aí que o Império Russo, ele formou-se lá no século XVIII, mas a sua queda aconteceu lá em 1917, quando César, ele instituiu o sistema socialista, e aí surgiu então a União Soviética e o Império Russo ele foi dissolvido, ele se desfez. Aqui a gente tem uma imagem, ali da área, do território que compreendia o Império Russo, e além das alterações das fronteiras europeias, que modificou, a Segunda Guerra Mundial ela trouxe consequências econômicas tanto para os países diretamente, quanto para os países indiretamente envolvidos nela, pois todos tinham relação econômica entre si. Então, a Segunda Guerra, ela não trouxe ali só para os que participaram diretamente ali do conflito, mas aqueles que indiretamente eles tinham ali as relações econômicas com os outros países acabaram sendo afetados, com as consequências da Segunda Guerra Mundial. Até hoje é difícil contabilizar as perdas humanas nos conflitos decorrentes da Segunda Guerra Mundial. Dados históricos estimam que o total de mortos durante esse período é de cerca de 47 milhões de pessoas. As maiores baixas da Segunda Guerra Mundial foram nos países europeus, que estavam envolvidos ali diretamente no conflito. Mas lembrando, que os outros também foram afetados. A grande perda populacional representou um grande desafio aos países europeus, nesse cenário, nesse contexto pós-guerra. Sem mercado consumidor, sem grande disponibilidade de mão de obra, a Europa estava sofrendo mudanças nas quais podem ser sentidas até os dias atuais. E embora a Segunda Guerra tenha gerado uma movimentação econômica e militar na produção de armas e equipamentos utilizados nos conflitos, os impactos nas economias de alguns países foram bastante significativos.
Aqui a gente tem, né, um exemplo para vocês das consequências econômicas da Segunda Guerra na Europa. Observem bem essa imagem, né? Tem em questão de capital humano. As perdas populacionais significaram perda de mão de obra disponível e o mercado consumidor europeu apresentou uma diminuição significativa, né? Se muitas pessoas aí, né, 47 milhões, né, de pessoas morreram, se muitas pessoas chegaram, né, a morrer, então a mão de obra ela também foi perdida, essas pessoas não existiam mais, né, como é que elas iam trabalhar? E isso implicou o quê? Né, na falta de mão de obra ali, né, que era muito necessário na Europa, né, então isso na Europa teve uma diminuição aí significativa. E em relação ao capital físico, né, a gente viu o capital humano, né, a grande perca foi na mão de obra. Capital físico, a destruição de construções e infraestruturas pelos bombardeios, né, da guerra, exigiu a inserção de capital externo no continente europeu para poder se recuperar, né? Teve muita coisa que foi destruída, muitas estruturas aí bombardeadas, então a Europa precisava, né, de um capital externo para poder se reconstruir. E em relação à redução de estoques, né, em decorrência do estado de guerra, em que grande parte da produção industrial era redirecionada para fins militares, houve alteração das bases produtivas de algumas indústrias que se tornaram bélicas. Ah, professora, o que é indústria bélica? Não estou me lembrando, gente. As indústrias bélicas são aquelas que são voltadas para a produção de armas, né, de armas aí nucleares, tá? Ou voltadas ao abastecimento aí de soldados, no que se refere à alimentação, ao transporte e ao vestuário, né? Então, a gente pôde ver nessa imagem aqui, né, que as consequências econômicas não se resumiram a isso, né, mas a gente teve percas aí de capital humano, teve percas de capital físico e também teve percas de redução de estoque. Foram algumas, né, das consequências que a Segunda Guerra Mundial trouxe aí para a Europa. Investimentos externos no projeto de reconstrução, né, do território europeu permitiu a rápida recuperação econômica dos países que na década de 1970 mostravam significativa diversificação e recuperação. Os Estados Unidos, né, eles tiveram um papel crucial nessa recuperação, pois tal plano possibilitou a inserção de grandes valores ao mercado europeu, permitindo assim sua dinamização econômica e sua recuperação. Que plano foi esse? De que plano que você está falando, né? Que plano foi esse que reestruturou, que teve, né, como finalidade a reestruturação da Europa? Foi um plano chamado de Plano Marshall, né, que foi um plano criado pelo general George Marshall. Tá? Esse plano ele foi uma ajuda financeira, acompanha aí no slide, dos Estados Unidos para a reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial, evitando o avanço soviético no Ocidente. Chegou a hora agora do nosso exercitando, vamos fazer uma questão bem rapidinha, tá? Só para saber se vocês conseguiram assimilar, né, compreender bem a nossa aula de hoje. Então vamos lá. Os Estados Unidos, né, devem fazer o que lhe for possível para ajudar a promover o retorno ao poder econômico normal do mundo, sem o que não pode haver estabilidade política nem garantia de paz. Plano Marshall. Esse plano constituiu na principal meta da política externa norte-americana, que era pacificar o Extremo Oriente, num projeto de ajuda industrial aos países da América Latina, num importante instrumento de expansão do comunismo na Europa ou num dos meios de penetração dos capitais norte-americanos nas economias europeias. Vamos ver se você acertou. Se você respondeu que a resposta correta era a D, tá? O Plano Marshall, ele era constituído num dos meios de penetração dos capitais norte-americanos nas economias europeias. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam que para assistir mais aulas como esta, é só acessar a nossa plataforma Eduque e até a nossa próxima aula.